Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós queremos pensar sobre a santidade, que muitas vezes é uma palavra que às vezes se torna até desgastada, de tanto que é usada de várias maneiras. Então temos líderes de seitas ou pessoas desequilibradas que usam o nome de santidade para cativar as pessoas e levá-las ao mal. Então, dentro da Sagrada Escritura, o que seria a santidade? Então, Levítico 19:2 fala a toda a comunidade dos filhos de Israel: tu lhes dirás, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, santo é aquele que pertence ao domínio do sagrado, ao totalmente outro. Então, Kodesh, né, que é separado, santidade, sacralidade, posto à parte. Então, o totalmente outro, né? Como Isaías, santo, santo, santo. Então, a exclamação perante o mistério daquele que é totalmente outro. E se Deus é santo, então há uma oposição entre sagrado e profano. Então, Levítico 10:10. Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então, essa separação entre o rol, que é o profano, aquilo que pertence à esfera do mundo. Mas se Deus fez o mundo, então como entender essa santidade de Deus no mundo? Isso daí vai sendo algo progressivo dentro da própria Sagrada Escritura. Em Ezequiel 22:26, outra dimensão do sagrado e do profano. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados esconde os olhos, e assim sou profano no meio deles. Então, o profano não é só questão do mundo, é aquilo que não tratamos Deus como Deus. O tratamos como qualquer coisa. E aí, se Deus é santo, vai transferir essa santidade para o tempo e para o espaço. Por isso, meus sábados. Então, o sábado é esse dia separado que é em louvor ao Senhor. Uma outra característica da santidade de Deus é que ele é isento do mal, né? Então, Oséias 11:9. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em minha ira. Então, Deus é santo e ele não se iguala àquilo que é profano, aquilo que é humano nesse sentido de fazer o mal. Então Deus não se mistura com aquilo que é o mal, porque ele é o bem supremo. Esse ser humano, ele quer Deus, né? Ele quer essa divindade, porque viemos dele, para ele voltamos. Só que nesse querer Deus entra o pecado, que é querer tomar posse da participação de Deus e por si mesmo, e não por graça. Então, como a serpente em Gênesis 3:4. A serpente disse então à mulher: não morrereis sobre comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Quer dizer, eu quero a divindade para ter o poder, como o próprio demônio o quis. Então, essa é a verdade, ou meia-verdade que a serpente coloca. Por quê? Porque é para a gente ser como Deus. Com certeza é participar da natureza divina, mas não pela própria força, não pelo conhecimento do bem e do mal, não por experimentar o mal em si, mas por graça. A citação de Levítico 19:2 é citada por 1 Pedro 13:16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então,
não há mal, ou não mal pela participação da revelação de Jesus Cristo. Pelo contrário, segundo, é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos, se Deus é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em vosso procedimento, porque está escrito, sede santos como eu sou santo. Porque até no próprio Levítico 19:2, a santidade se manifesta por atos de santidade. Então, o que é ser santo? É como Filipenses 2:5, tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. É Gálatas 2:20, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, pela graça somos transformados, e aí nós manifestamos essa graça por atos verdadeiramente santos. E como isso aconteceu? João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória como unigênito do Pai, e ele habita entre nós cheio de graça e de verdade. Então, o ungido de Deus, o Messias de Deus, cheio de graça e de verdade, vem nos chamar a esta glória, que privados somos pelo pecado, conforme Romanos 3:23. Em Hebreus 2:14, então, mais uma vez, como somos santificados. Uma vez que os filhos têm em comum a carne e o sangue, isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, que isto é o diabo. Então, Jesus participa da carne e o sangue. Então, o profano agora é o mal e não só aquilo que é humano. Então, com a encarnação do verbo, fica claro o que seria o profano. Aquilo que realmente seria a idolatria, o mal. Jesus é o santo de Deus, né? Então, João 6:68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Então, Jesus é a palavra que nos trouxe a palavra divina. Deriva de Israel como povo santo, então em Êxodo 19:6, vós me sereis um reino de sacerdote e uma nação santa. E essa palavra é citada em 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, a santidade não é só pessoal, de cada pessoa, mas é do povo, e no caso aí da igreja. Quem nos santifica é Deus. Então, o ser humano não tem a capacidade de santificar a si mesmo. Então, 1 Tessalonicenses 5:23. O Deus da paz os conceda santidade perfeita. E o vosso ser inteiro, espírito, alma, corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos santificados por Jesus. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, a santificação é a participação na natureza divina, pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Romanos 5. Então, santificados por ele, nós temos que aí caminhar para que essa graça nos transforme e sermos cada vez mais Cristo que vive em mim. E pelo Espírito. 1 Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Para quê? Para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicados. Então é o Espírito que nos cristifica, que nos une ao Filho. Quais os meios de santificação? Primeiro, a fé. Romanos 15:16. Para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, a entrega dos gentios, seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, essa fé como entrega santificada, aí, pela união com Jesus Cristo. O batismo nos santifica, 1 Coríntios 6:11. Tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, fostes santificados, mas fostes justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito nosso Deus.
Então esse lavar, obviamente, é o batismo, que nos santifica. Então, santificados somos, aí sim, tendo os mesmos sentimentos que Cristo Jesus, vamos manifestar por obras de justiça, por fruto do Espírito, conforme Gálatas 5. Aí vamos identificar Jesus no irmão, nos pequeninos irmãos de Jesus, conforme Mateus 25, e aí sim nós vamos nos doar. Estive com fome e me destes de comer, porque aí conseguimos identificar Jesus e fazer o bem para o outro. Então não são obras que brotam da lei, mas são frutos do Espírito, porque transformados. Aí sim estamos no caminho da verdadeira santidade. Porém há falsa santidade. Há imagens falsas idolátricas de santidade. Por exemplo, 1 Coríntios 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, o símbolo que retine. Então, santidade é, se Deus é amor, conforme 1 João 4,8, se Deus é amor, vamos participar da sua natureza divina, então o amor de Deus em nós, que é chamado caridade, vai manifestar aquilo que Deus é. Então, pode ser que haja pessoa que fale a língua dos homens e dos anjos e realmente é só sino. Faz barulho, mas não tem o conteúdo de Deus. Você pode, no versículo 2, profetizar e conhecer todo o mistério e toda a ciência. Mas se não tem esse amor de Deus em si, você não está no caminho da santidade. Você está simplesmente ou transportar os montes, fazer milagres. Nada sou, vai dizer São Paulo, eu nada serei. Então o meu ser é quando eu verdadeiramente faço obras de justiça, obras de amor, imersos na graça. Eu sou o rosto de Jesus. Então eu posso transportar montes, mas se não for no amor e na graça e na fé, realmente de santidade não tem nada. Posso distribuir, versículo 3, meus bens aos pobres ou ser queimado vivo. Se não tem esse amor aos homens, esse amor a Deus, não é santidade. Então, nós temos que mergulhar até na teologia do copo d'água e ver se é dado em nome de Jesus e que santifica o outro. Se não, mesmo queimado em praça pública, se não tem esse amor por Deus, não é santidade. Se há um conteúdo de vaidade, de recompensa, conforme Mateus 6,2, se eu dou esmola para ser reconhecido, trombetear isto, então aquele ato não é um ato de santidade, porque foi corrompido porque eu quero ser idolatrado. Em Mateus 6,5, se eu oro de pé para ser visto, aquela oração deixou de ser comunhão com Deus. Então eu quero a recompensa, que é o reconhecimento dos homens. Se eu jejuo, eu faço cara de jejum, porque eu quero uma santidade que os outros me elogiem, eu já recebi a recompensa, então não é ato de santidade. Tudo, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então aí sim é santidade. Fora disso, vai ser vaidade e vai ser chamar a atenção sobre si. Lucas 6,32, se amais os que vos amam, que é a vossa recompensa, porque até os pecadores amam os que o amam. Então, amar até os inimigos, conforme Mateus 5,45. Então, aí sim eu estou no caminho da santidade. Por isso, o ser de perfeitos é realmente, o ser santo é chegar no amor de Jesus, amar até os inimigos. Não pela lei, mas pela graça. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não é a lei que salva, não nos cansamos de falar isso, mas é a graça que salva. A lei é pedagoga que nos leva à santidade. Mas eu posso viver uma santidade falsa de imitação de cumprimento da lei. A lei tem que ser cumprida na medida que a força e a configuração a Jesus me faz cumprir essa lei. A lei, vamos colocar assim, é um termômetro que mostra que realmente eu sou santo. Mas
não é o termômetro que vai me santificar. Ele vai medir e vai mostrar e vai manifestar que realmente estou na santidade. Quando uma pessoa é canonizada, é isto que a igreja vê. Gálatas 3, versículo 2 a 5. Só isto eu quero saber, pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela adesão da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, agora acabais na carne? Acabar na carne é o quê? É o cumprimento da lei. Então eu quero cumprir a lei por mim, pela minha própria força, então eu sou santo. Isso é sendo a carne, né? Foi em vão que experimentastes tão grandes coisas, se é que foi em vão. Aquele que vos concede o Espírito e opera milagres em vós, o faz pelas obras da lei ou pela adesão à fé, que é a graça. Então, é de dentro para fora, transformados pela graça, aí manifestamos em obras de santidade, em fruto do Espírito. Peçamos a Deus, então, essa compreensão da verdadeira santidade, para que também, com relação a nós e com relação a outros, possamos medir a nossa união com Deus. E dizer como Paulo, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.